Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Se você observar o texto a partir do verso 13 até o verso 18, Jesus está ali chamando os seus discípulos e apresentando os 12 e mostrando a eles a obra que o Senhor quer realizar. Mas quando você chega a partir do verso 20, você tem um texto ali bastante interessante, que nós vamos, por um momento, meditar nesse texto e ver o que o Senhor Jesus está nos ensinando e entender um pouquinho por que está acontecendo o que está acontecendo. Vamos ler o texto e eu quero que você acompanhe o texto na sua Bíblia, de papel de preferência, mas se não tiver jeito, pode ser o papel digital também aí. Né, Walter? Vamos lá, ao texto da palavra de Deus. Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo a Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto, porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Pai querido, aqui está a tua santa e bendita palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Tende misericórdia da nossa vida, que os nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra e à tua ministração neste momento aqui. No nome de Jesus oramos. Amém. Quando você vê esse texto lá em Mateus, no capítulo 12, antes desse fato, Jesus está curando um endemoniado cego e mudo. E Jesus cura esse homem. Então, existem algumas reações. A multidão, quando vê Jesus curando aquele endemoniado que é cego e que é mudo, ele ganha a admiração daquelas pessoas que estão ali. É claro, as pessoas que estão ali com seus corações abertos, vendo Jesus ensinar, elas começam a pensar, essa pessoa é o Messias. Será que não é o Messias? Será que não é ele que a Bíblia, o Antigo Testamento, está prometendo? Em contrapartida, a família de Jesus tem uma oposição a Jesus. Como é que pode? Ele nem comeu, nem se alimentou, e está recebendo esse tanto de gente em casa aqui, ele não para, ele não cuida de si. Então, a família começa a pensar que ele é incapaz de poder cuidar de si mesmo, e deve estar fora de si, deve ter pirado, deve estar doido. Então, nós vamos sabendo que os escribas estavam ali armando para querer matá-lo, a família queria proteger ele, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar Jesus dali, nem que for à força. E ele tem a oposição dos escribas também. A oposição dos escribas que se coloca numa condição que diz que Jesus realiza os milagres
através e pela força de Beelzebu. Nome feio isso, né? Quando eu era pequeno, nem se podia dizer esse nome lá em casa. Né? O pessoal, bate na boca, menino. Que coisa é essa? Quando você falava Beelzebu ou falava a palavra desgraça também, aí que você apanhava mesmo, né? Já tomei uns tapas na boca da minha mãe por conta disso. Por conta dessa palavra. Mas o fato é que, quando nós olhamos a palavra Beelzebu, que é a junção de duas palavras, Bel é Baal, que significa Deus, e Zebu significa mosca, o senhor das moscas, que é o diabo. E eles estavam atribuindo a obra de Jesus e os seus milagres a Beelzebu. Ele faz a obra, ele faz o milagre através do próprio demônio. Ele cura, ele expulsa os demônios pela força do próprio maioral dos demônios. Isso é inconcebível para mim e para vocês. Imagina você ver uma pessoa curada, ver uma pessoa restaurada, ver uma vida transformada e você dizer, imagina, isso aí é coisa do cão. Atribuir ao Senhor Jesus a obra dele a Beelzebu. É inconcebível isso para você? Para mim é inconcebível. Né? Não dá nem para pensar a gente atribuir a Deus, a Jesus, uma obra que ele faz a Satanás. Mas Jesus, então, ele começa a se colocar e começa a notar que o fato pelo qual os escribas agem assim. E nós vamos chegar à conclusão que a condição que leva o coração da pessoa a agir dessa forma. Pois bem, nós queremos examinar, a partir do verso 22, esse texto, quando o texto diz sobre a acusação que eles fazem a Jesus. Os escribas que tinham vindo a Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. É preciso entender aqui que essa acusação, ela não é feita pela ignorância daqueles que o acusam. Ela não é feita porque eles estão em trevas e não conseguem enxergar aquilo que está acontecendo. A multidão está perguntando, está dizendo, este homem é o Messias. Esse homem é filho de Deus. Mas o que levou aqueles homens a agir dessa forma? Inveja. A inveja porque eles estavam perdendo a autoridade que eles mal tinham e ver Jesus pregando com autoridade, ver Jesus ensinando com autoridade, e eles começam a perder os seus seguidores e não agiram como agiu, por exemplo, João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aqueles homens deveriam estar ao lado de Jesus, aqueles homens deveriam andar ao lado de Jesus, deveriam sentar aos pés de Jesus, como Maria fez, para aprender da palavra de Jesus, mas ao contrário, eles colocaram numa condição em que queriam, na verdade, era matar a Jesus e desacreditar a Jesus, e para que ele não perdesse o seu pequeno reino, o seu pequeno poder, eles são capazes de dizer que a obra de Jesus é feita por Satanás. E essa acusação, ela é feita num contexto e num momento em que o Senhor está lutando e trabalhando, pregando o evangelho junto com seus apóstolos ali. Então, eles tentando desacreditar a Jesus, tentando fazer com que Jesus seja reconhecido realmente como uma pessoa desequilibrada e tentam, então, de alguma forma, atribuir aquilo que o Senhor faz ao diabo. Eles estão dizendo que Jesus, habitado em parceria com Satanás, estava expulsando os demônios pelo poder de Satanás.
Na segunda parte do texto, que é o verso 23 ao verso 26, Jesus vai refutar essa ideia. Então, vai dizer assim, então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Jesus refutou o argumento dos escribas por meio de parábolas, dizendo sobre o reino dividido e sobre a casa dividida. Com essas duas palavras, Jesus mostra que o argumento dos escribas era ridículo e absurdo. É absurdo você pensar que alguém está lutando contra a sua própria casa. É um reino dividido. Vamos fazer aqui um paralelo aqui. É um reino dividido como uma casa dividida, uma família dividida. Quando um homem, um marido, toma a decisão de trair a sua esposa física, pela internet, emocionalmente, quando ele decide, ele divide a sua casa. Ele destrói a sua casa. Ele não faz isso e ele não pense que quando ele o faz por um momento particular dele, achando que ninguém vai descobrir, vai dar tudo certo aqui. Ele está quebrando, está destruindo o seu lar. Ele está destruindo a sua família. Quando uma família se rompe pela falta de relacionamento, pela falta de amor, pela falta de perdão, pela falta da compreensão, ou porque alguém está escravizado por algum vício, ele está destruindo a sua família. Ele está destruindo os seus filhos. Já pensou nisso? Já imaginou isso? Alguém que deliberadamente resolve destruir os seus próprios filhos. Já pensou nisso, pastor André? Destruir a vida do Fernando? Destruir a vida da Karen? Já imaginou isso? Por uma ação, por um comportamento, por uma decisão, você simplesmente acaba com a sua família. O dom, aquele presente precioso que Deus deu a você, para você cuidar, para você amar, para você estar juntos, para criar uma história juntos. E, de repente, alguém ali resolve destruir. Um jovem também, quando resolve caminhar pela a vida da bebida, das drogas, das noitadas, também está destruindo a sua própria família. Está destruindo seus pais. Quando uma mãe também decide agir de uma forma contrária àquilo que o Senhor ensina, você pode destruir. Uma casa dividida é uma casa destruída. E se nós pensarmos em igreja, então, ministérios divididos, ministérios destruídos. Nós devemos ter a consciência como igreja que nós somos um só. Temos que pensar como um só. Eu não posso pensar naquilo que o Senhor me ensina pela palavra diferente do pastor André. Pastor André não pode pensar diferente de mim e nem eu diferente do pastor Gileade naquilo que concerne a nossa união. Se nós não estamos caminhando junto, em algum ponto nós estamos tendo divergências, nós precisamos parar, precisamos orar, precisamos pedir sabedoria de Deus, precisamos pedir discernimento do Espírito para que possamos agir de acordo com a vontade do Senhor. Porque se nós começarmos a andar, cada um pensando de uma forma, há divisão dentro da igreja. Divisão de ministérios. O ministério é da igreja. O ministério não é meu. O ministério não é seu. Não é o seu mundinho. Não é o seu reinozinho que você vai fazer de acordo com o que você quer. Não importa qual a opinião da liderança,
qual a opinião dos pastores dessa igreja. Nós não caminhamos assim. A gente caminha assim quando a gente quer dividir. E o diabo sabe que para conquistar é necessário dividir. Você já viu a tropa de elite trabalhando já? Quando ela vai no meio da multidão? Sabe como é que eles fazem? Eu já vi na televisão, é interessante. Eles fazem quase, mais ou menos o estilo romano. Eles fazem uma cunha. Entra no meio da multidão, o que é que ele está fazendo? Divide. E desce o porrete. Não fica um. Todo mundo sai correndo. E o diabo sabe que para conquistar ele precisa dividir. Para conquistar a sua família, ele precisa dividir a sua família. Para conquistar a igreja, ele precisa dividir a igreja. Para conquistar os ministérios, ele precisa dividir os ministérios. Por isso que a nossa cabeça tem que estar coesa dentro da vontade de Deus. E nos submetermos. E não agirmos como agiu ali os escribas. Eles sim estavam divididos. Estava, então, agindo de uma forma em que não reconheciam a autoridade, o amor, o cuidado, a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, mas eles queriam não aceitar Jesus e que resolveram, então, fazer o quê? Vamos matá-lo. Vamos matá-lo, para que o nosso reino possa conseguir subsistir. Em terceiro lugar, Jesus traz a explicação sobre esta questão. Veja só o verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. O que Jesus está dizendo? Jesus explica que em vez de ser aliado de Satanás, ele está aqui para dividir o reino de Satanás. É isso que ele veio fazer. Ele sim, como Deus gracioso, misericordioso, que vai morrer por nós aqui neste contexto, que está preparando o caminho para destruir de vez a obra de Satanás, ele está dizendo o seguinte, ensinando para nós que ele está nos trazendo das trevas para a luz. O que Jesus veio fazer é exatamente amarrar Satanás e arrancar das mãos de Satanás aquele que ele conquistou, que são as pessoas, que foi a mim, que foi a você, que recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O que Jesus está ensinando é o seguinte: Satanás é o valente. Jesus não nega o seu poder e não subestima a sua ação maligna. E ele está dizendo que pela sua obra ele amarra Satanás. Ele nos traz a consciência de que Satanás tem uma casa. Ele tem uma organização. Satanás tem um reino. E o reino que trabalha para destruir o reino de Deus. Para impedir que eu e você possamos chegar ao Senhor. Para impedir que você que está ouvindo essa mensagem e que não tem Jesus como Salvador e Senhor, para que os seus ouvidos sejam tapados, para que os seus olhos estejam cegos para a verdade do Evangelho do Senhor. Então ele trabalha para isso e Jesus, sabendo disso, através da sua ação, Jesus está mostrando para nós que Jesus tem autoridade sobre Satanás. Que Satanás tem poder, que ele tem uma limitação, mas ele está debaixo do poder de Deus e da autoridade de Jesus. Nós temos vários textos falando sobre isso. Vários textos onde o Senhor demonstra o seu poder, a sua autoridade, expulsando demônios, não permitindo que eles pudessem se manifestar e ordenando aonde eles deveriam estar. Por mais ativo que o diabo possa estar, Jesus tem poder sobre Satanás. E aqui nós precisamos compreender e abrir os nossos corações para entender que Satanás é o inimigo limitado e está sob o poder de Jesus. Jesus tem o poder para libertar
aqueles que Satanás deixou cativo, aqueles que estão escravizados, aqueles que estão numa condição em que não consegue, de forma alguma, se libertar dos seus pecados e daquilo que os escraviza. Jesus veio para libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que o Senhor veio fazer. E em quarto lugar, nós temos uma exortação solene, a partir do verso 28. Quero que você acompanhe a leitura. Em verdade lhe digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um demônio, de um espírito imundo. Jesus traz uma exortação muito importante, e dentro dessa exortação há duas verdades profundas que nós precisamos pensar. A primeira delas é sobre a misericórdia do Senhor. O texto da palavra de Deus, que está em Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor nos alcança a tal ponto que Deus nos perdoa de todos os pecados. O Senhor purifica cada um de nós dos nossos pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. O Senhor é gracioso de tal forma que não importa qual a condição em que você está, que Deus é capaz de perdoar o seu pecado quando há arrependimento e confissão sincera diante do Senhor. Quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que precisamos do perdão de Deus, nós abraçamos essa doutrina do Evangelho, que é a glória do Evangelho. O Evangelho inicia dizendo: arrependam-se e receba o perdão pelos seus pecados. Confessar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida é pedir a Jesus que perdoe os seus pecados. Aqui nós temos algo muito interessante. Eu lembro de algumas pessoas que compreendem de forma equivocada o perdão de Deus e aquilo que o Senhor pode fazer. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e o Senhor perdoa os seus pecados, sabe o que o Senhor está fazendo? Está escrevendo o seu nome no livro da vida. A Bíblia nos fala sobre segurança de salvação. A Bíblia nos fala de que quando nós temos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós estamos nas mãos de Jesus. E Jesus declara que nada poderá nos arrancar das suas mãos. Nada e ninguém. Porque Jesus perdoou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça e abraçar essa graça, esse favor imerecido de Deus e vivermos sobre esta realidade. E não ficar com os nossos corações inconstantes. Quando alguém contou uma história de um rapaz que havia se convertido, era escravo das drogas e, por um momento, ele foi fazer um trabalho de evangelista e subiu num morro ou num lugar onde tinha biqueira e lá ele viu o pessoal manuseando e ele ficou com vontade. Sabe o que ele fez, irmã Eliane? Ele pegou a droga e saiu correndo, porque ele não tinha dinheiro para comprar e ele queria consumir. Bíblia de um lado, droga do outro. E fugiu. Fugiu.
Quando ele atravessou a rua, ele tomou um tiro. E depois que ele tomou um tiro, ele caiu no meio da rua, passando um caminhão, atropelou ele, ele morreu. E alguém disse o seguinte: ele perdeu a salvação. E eu perguntei, mas baseado em quê que você acha que ele perdeu a salvação? Não, porque não teve tempo dele pedir perdão a Deus. E como ele estava num ato de pecado da sua fraqueza, e ele não teve tempo de pedir perdão a Deus, ele perde a salvação, pastor Gileade. Sabe nada, inocente. Se a minha morte, a minha salvação, dependesse de um momento em que eu fosse morrer e Deus falava, ó, pede perdão porque você vai morrer, e eu pedisse perdão a Deus, Jesus não precisava morrer na cruz, pastor André? Precisava? Jesus não precisava morrer na cruz. Se a minha salvação depende de mim, ou do meu estado de consagração, de santificação a Deus, ou da minha condição como alguém que não comete pecados, para que eu possa morrer e ter a salvação, então todos nós estamos no inferno. A verdade é que Jesus morreu por qual pecado meu? Por todos os meus pecados. É claro que numa condição em que alguém está, que nós sabemos uma condição de alguém que é escravo de alguma coisa e que ele tem uma tendência e ele pode cair, o crente pode cair? O crente pode pecar? Claro que pode. Ele pode pecar. Mas o Senhor é gracioso para nos levantar e nos colocar em pé novamente e reiniciar conosco. Ele é o Deus que perdoa os nossos pecados. E se numa ação dessa, um jovem desse, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que Deus salvou, que Deus transformou, mas que sabe que ainda vive no mundo de pecado, que está... Perdão, Roberto, desculpa. Mas alguém que está preso a um corpo de pecado e sabe que ainda vive sob a influência desse pecado, tem que se agarrar a essa promessa de Deus, sabendo aquilo que 1 Pedro ensina para nós no capítulo, 2 Pedro no capítulo 1, a partir do verso 3, que a nossa salvação está guardada com Deus no céu. Nós temos que tomar posse desse perdão e dessa salvação que o Senhor está oferecendo a nós. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, olha, em verdade eu lhe digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que prosferirem. Nós seremos perdoados. Pense nisso. Nós podemos agir e pensar e olhar essa condição em que o homem pode estar e podendo entender que o maior perigo para nós não é o receber o perdão de Deus, mas o maior perigo para uma pessoa é a exortação do segundo ponto desse texto, que é o imenso perigo de se cruzar a linha divisória da paciência de Deus. Aí nós estamos falando do pecado, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui nós olhamos e pensamos que por esse pecado uma alma pode perecer eternamente no inferno. Esse pecado não é simplesmente uma palavra ou uma ação, mas é uma atitude, uma recusa. É uma atitude de dar um passo atrás ao perdão que o Senhor nos oferece. Esse pecado, nós precisamos compreender que o que constitui esse pecado é que Jesus encarna o perdão de Deus. Jesus encarna o perdão de Deus. Se você recusa Jesus, você recusa aquilo que Deus quer fazer na sua vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos cela
quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Quando alguém recusa deliberadamente o perdão de Deus, ele está recusando a Deus. Essa rejeição deliberada é a única limitação ao ilimitado poder de Deus e ao limitado perdão de Deus. Os pecados mais horrendos podem ser perdoados. Deus perdoou a mentira, o adultério e o assassinato de Davi. Por mais terrível que seja para nós, Deus perdoou. Deus perdoou os inimigos de Jesus quando o crucificaram e disse: se tu és o Filho de Deus, desce daí. E ele disse ao Senhor: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Deus perdoou o perseguidor da igreja, Saulo, que matou, torturou, prendeu muitos cristãos. Deus perdoou a Pedro, seu melhor amigo naquele momento, mais íntimo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E não só negou, como amaldiçoou ter conhecido Jesus. E estava ao lado de Jesus. Mas Deus perdoa você também. Deus perdoa o seu pecado. Não importa quão grave seja o seu pecado. Deus é capaz de perdoá-lo. Mas a palavra de Deus nos diz, em Romanos 1, a partir do verso 24 ao verso 28, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e esse texto diz que Deus entrega tal pessoa a uma disposição mental reprovável. As pessoas sabem o caminho, e é exatamente isso que o texto diz. As pessoas sabem a verdade. As pessoas sabem que Jesus é Salvador. As pessoas sabem do plano de Deus, mas as pessoas recusam a Deus. E Deus diz assim: ok, se você quer continuar assim, continue o pecador cometendo o pecado. E continue o cristão a santificar-se. Porque é isso que Deus faz quando Ele convida, insiste, estende a mão. Ele está dizendo exatamente isso: venha, se converta, aceite a vida, aceite a bênção, não recuse a oferta do Senhor, mas se alguém recusa deliberadamente, ele incorre no risco da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estivemos aí, semana passada, do Carnaval, no nosso impacto, lá em Miracatu. Foi uma bênção, uma bênção. Eu não digo que você perdeu, eu digo a você que não perca a oportunidade. Quando você puder participar do impacto, participe do impacto. É uma bênção em nossa vida. Nós podemos compartilhar o Evangelho do Senhor de diversas maneiras. Foi uma bênção. E quando eu voltei, partilharam comigo um vídeo de um carnaval aí, não sei aonde. Um carnaval. Pessoal aqui no meio da rua assim, pulando e tal. E tinha um banner bem no meio. É algo diabólico, irmãos, mas é algo que nós não podemos ficar surpresos, porque o Senhor Jesus disse que seria assim. Um banner enorme, alguém segurando um banner, escrito assim: Jesus ou diabo? O que você escolhe? Adivinha qual era o nome que estava em coro? Não era Jesus. Pessoas que deliberadamente negam o poder de Deus em aceitar a sua transformação de vida. Esse pecado se constitui numa dureza de coração. Paulo vai dizer isso sobre o esfriamento da fé, a apostasia. Muitos que veem, não estou dizendo nem de gente convertida, não. Eu estou dizendo de gente que conhece o Evangelho, que vive no meio do povo evangélico, que conhece Paulo. João vai dizer isso. Estavam no nosso meio, mas não pertenciam a nós. Hebreus também, no capítulo 4 também,
vai de capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, ele também, o autor aos Hebreus vai dizer sobre isso. Pessoas que estiveram no meio, pessoas que conheceram o poder, pessoas que experimentaram, vendo a ação de Deus na vida das pessoas, pessoas que foram abençoadas por Deus, mas por fim recusaram a estar com Deus. Quando nós paramos e pensamos nesse tipo de comportamento, isso nos leva a pensar, Senhor, será que eu já cometi esse pecado? Eu tremo quando eu falo disso. E um dos comentaristas bíblicos diz que se você treme, provavelmente você não cometeu esse pecado. Glória a Deus. Se você teme a Deus, se você treme a Deus pela obra de Deus, se você reconhece o poder de Deus, e mesmo que você não tenha tomado uma decisão de aceitar Jesus como Salvador, mas você se incomoda no seu coração, porque a pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, ele perde a sensibilidade das coisas de Deus. Ele perde a sensibilidade do poder de Deus, da presença de Deus. Ele perde a sensibilidade do Espírito Santo estar batendo no seu coração. Ele perde a sensibilidade da ação do pecado, porque o pecado na vida dele, antes que ele tinha vergonha de mostrar, agora ele não tem mais vergonha. Ele demonstra, ele posta nas redes sociais o seu pecado com orgulho. Mas isso não é assim com você. Isso não é assim comigo. Pela graça e a misericórdia do Senhor. Que nós possamos pensar nisso. E se você ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque eu quero dizer a você aquilo que o texto já está dizendo, aquilo que nós conhecemos da Bíblia, que Jesus é o Salvador e Senhor. E a obra que Ele faz, Ele o faz pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem realiza a obra em nossos corações. Amém? Jesus é majestoso, Jesus é poderoso, Ele tem que ser louvado, Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser exaltado nas nossas vidas. Ele tem que ser reconhecido como nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Mestre, o Salvador das nossas vidas. Ele tem que ser reconhecido como aquele que traz paz aos nossos lares, que une a nossa família. Ele tem que ser reconhecido aquele que tem que ser ouvido dentro da igreja, dentro dos ministérios. Ele tem que ser reconhecido pelos líderes de cada ministério da nossa igreja, entendendo que nós estamos numa condição de líder, mas porque seguimos a Jesus. Nós obedecemos a Jesus. Eu compreendo algo de uma forma, você compreende de outra. Vamos sentar juntos e vamos conversar, vamos orar, porque aqui não importa o que eu penso, o que você pensa. A minha opinião não vale nada, a sua opinião não vale nada. O que vale aqui é aquilo que o Senhor ensina para cada um de nós. É isso que importa. Nós estarmos debaixo da potente mão de Deus, sabendo que Deus está cuidando da nossa vida. Não importa a condição a qual nós nos encontramos. Se estamos numa condição em que precisamos pedir perdão, esse é o momento de pedir perdão a Deus. Se você está numa condição, olha, pastor, eu não tenho Jesus como Salvador e Senhor, não sei como está a minha condição, mas eu estou ouvindo a palavra e eu quero mudança de vida, então converta-se. Receba Jesus como Salvador, confesse o seu pecado, peça perdão a Deus, e Deus estenderá a sua graça, a sua misericórdia, e vai escrever o seu nome no livro da vida. Esse é o que Jesus faz para conosco. Mas precisa haver uma posição sua. Precisamos compreender e entender que o Senhor Jesus está aqui, trabalhando em nossa vida, transformando as nossas vidas, e nós temos que nos debruçar
diante dele, lançar o nosso rosto ao pó e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Fiquemos de pé. Quero convidar o grupo de louvor, que nós possamos cantar uma música juntos aqui. Existe uma canção que nós cantamos muito no passado aqui, que é exatamente uma declaração em que nós declaramos que Jesus é majestoso e poderoso. Eu quero convidar você a cantar esta canção como se fosse como uma oração. Se tem algo em você que impede de você... A música não é minha. Obrigado pelo... Seria bom. Mas nós vamos cantar ela. Vamos cantar. Mas que você pense nisso. Se você está andando longe do Senhor, de alguma forma você não tem se dedicado ao Senhor, reconheça isso, que Jesus é majestoso, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Proclame isso não somente aqui, não somente em seu coração, mas com a sua mente, com as suas ações, com a sua condição como servo do Senhor. E se você não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, hoje é dia de salvação. E quando alguém se converte aqui na terra, há festa no céu. Feche os seus olhos. Se você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, diga assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador e tenho medo de cair no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu reconheço que sou pecador, aceito Jesus como meu Salvador e te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você nunca fez essa oração e faz essa oração agora, recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar com você. Se você diz: olha, eu estou recebendo Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Você que está em casa pode fazê-lo também. Escreva aí na descrição do link: eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu estou recebendo Jesus. Faça contato conosco. Nós queremos orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque nós sabemos e temos consciência que a sua obra é feita no poder do Espírito Santo. Queremos declarar nesta manhã que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Nós queremos participar do seu reino cada vez mais, Senhor. Queremos, ó Deus querido, em nome de Jesus, permitir que o teu Santo Espírito transforme as nossas vidas a cada dia, a cada momento, para que nós possamos estar dentro da tua vontade. E que sejamos instrumentos, Senhor, de transformação, que possamos ser vasos de bênção nas tuas mãos, para levar outras pessoas aos teus pés. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.